Então, a todos no Célula de Luz, do Instagram, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Um bate-papo meio só eu que falo, né? Mas vamos ver, hoje a gente pode papear um pouquinho, o pessoal do Instagram que for chegando, a gente vai fazendo aí os comentários, perguntas, e eu vou abrir o nosso chat aqui do Célula e a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? E hoje minha ideia é um tema assim um pouco mais, não sei se mais leve é o nome correto, acho que não tem tema leve, né? Tem uns temas mais pesados, não sei se necessariamente mais leves, né? E eu estava pensando hoje em fazer um popurrí de temas, a gente falar um pouquinho de algumas coisas do nosso cotidiano, algumas coisas que nós nos deparamos nas relações, no nosso dia a dia, e que muitas vezes passam batidos por nós, sem que a gente dê uma atenção maior, a não ser que a coisa tome uma proporção, uma dimensão que nos chame a atenção, né? Caso contrário, a gente meio que empurra com a barriga, a gente vai levando, e entendo que é bacana, porque quando a gente fala de um tema específico, a gente foca nele e aprofunda e tal. Então hoje, falando um pouquinho de várias coisas, não é? E uma delas eu queria começar contando uma história para vocês. Talvez lá na frente eu conte um pouquinho, porque o pessoal não chega exatamente 8 horas e eu tenho começado os nossos encontros às 8h01 no máximo, né? E acho importante a gente falar. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da palavra, a importância da confiança, a importância das relações que nós estabelecemos com a gente, com as pessoas, ilustrando isso de alguma forma com as nossas experiências, não é? Falarmos um pouquinho de como nós nos percebemos, como nós percebemos o outro, e enfim, e vocês imagino que tem, aí no meio do caminho vão aparecendo outras situações aí que a gente vai papeando um pouco, tá bom? Conta a nossa história de hoje de um sujeito que morava ele e um filho pequeno. E ele saía para trabalhar e ele tinha criado desde pequeno uma raposa, porque ele morava mais ou menos no meio da floresta. E ele confiava nessa raposa ao ponto de que a raposa ficava cuidando do filho dele enquanto ele trabalhava um pouco mais longe de casa. E sempre que ele ia chegando em casa, no final do dia, a raposa ia encontrá-lo no meio do caminho, no portão, na varanda. E sempre, quem já viu a raposa tem a oportunidade de perceber que, em algumas situações, ela esboça, né? Algumas delas têm a possibilidade de esboçar um sorriso, né? A gente entende como um sorriso. Alguns cães fazem isso. E a raposa então vinha feliz, abanando o rabo para ele, como se fosse um cachorro, mas era uma raposa que ficava cuidando do filho. E um dia, conversando com um amigo dele, o amigo falou: "Nossa, mas você é muito corajoso." Ele falou: "Sou? Por que eu sou corajoso?" Ele falou: "E louco também ao mesmo tempo, porque como é que você deixa uma raposa cuidar do seu filho? Esses bichos são traiçoeiros, a gente tem que tomar cuidado, porque senão
ele vai atacar o seu filho, hein? Fica atento, fica esperto, né? Apesar de ele negar essa possibilidade para o amigo, aquilo ficou na cabeça dele. Falei, e se meu amigo tiver razão? E se realmente a raposa não for digno da minha confiança? Porque a raposa é tida como um animal que nós não podemos confiar, né? E um dia ele chegou em casa e a raposa estava na porta da sala esperando por ele, e ele percebeu que os pelos em volta da boca da raposa estavam todos sujos de sangue. O peito da raposa sujo de sangue. E a primeira imagem que veio à mente dele foi a fala do amigo, que disse que a raposa poderia fazer muito mal à criança, ao filho dele. E ele então imaginou que a raposa havia atacado o filho, matado o filho, enfim. Essa imagem foi crescendo dentro dele de tal forma que a fala daquele amigo tomou uma dimensão tão grande dentro dele que, sem pensar duas vezes, ele atirou na raposa e matou a raposa. E foi correndo para o quarto. E aí ele viu, próximo ao berço onde ficava o filho dele, uma serpente toda ensanguentada, que a raposa com certeza havia matado a serpente. E aí ele foi tomado de um profundo sentimento de remorso, de culpa, por ter agido impensadamente, tirado a vida da raposa. Enfim, aí os desfechos são os mais inesperados, né? Então, às vezes, uma palavra mal colocada, muitas vezes uma situação onde nós fazemos um prévio julgamento, ou generalizamos uma ideia, um preconceito que se tem em torno das situações, levam as pessoas, os envolvidos, a agirem de uma forma equivocada, a agirem de uma forma impensada. E no caso da nossa história, puxa vida, só de contar a história eu fico triste, né? Porque olha a situação de você cometer um erro em cima de um grande equívoco, né? Vocês já viveram situações assim, onde deram margem à imaginação, fizeram e depois se deram conta de que vocês estavam enganados? Houve uma precipitação, houve uma interpretação equivocada da sua parte, uma avaliação em torno de uma situação. E qual a gravidade que isso teve? Qual a repercussão que isso teve? Não é? Então, quando nós nos manifestamos através da fala, é importante que a gente seja cauteloso. Corre mais risco quem fala mais, né? Então, volta e meia eu estou na roça aqui, porque eu falo muito, e quem fala muito corre o risco de falar o que não deve. E é uma sensação horrível quando nós falamos para alguém num ímpeto, quando nós falamos impensadamente, quando nós abordamos alguém de uma forma que quando a gente vê já foi, né? Já saiu. E aí eu acho que é importante fazermos essa reflexão, porque hoje nós vamos falar coisas do nosso dia a dia, coisas corriqueiras, onde a fala está muito presente. O tom de fala, a forma que nós falamos. Então, algumas pessoas são se autorizam a governar um pouquinho a verdade, né? São donos da verdade. Algumas pessoas são empossadas, se autoempossam, superiores a outras pessoas.
Algumas pessoas são detentoras de alguns títulos de nobreza egóica, que se acreditam mais capazes, mais inteligentes do que outras pessoas. Algumas pessoas utilizam a fala para envenenar o coração das outras. Algumas pessoas utilizam a fala para destruir a imagem. Algumas coisas, quando nós falamos, principalmente quando nós falamos de outras pessoas, sem muitas vezes percebermos, por inveja, por ignorância, por desconhecimento, nós pegamos uma informação e passamos para frente. Porque alguém falou para a gente que aquilo estava acontecendo. Hoje está muito em moda o tal do fake news, ou fake news, não é que chama? Não. Fake news são as notícias falsas, não é? E essas notícias não estão só na mídia. Às vezes elas estão dentro de casa, elas estão no ambiente familiar. Família, vocês sabem que é um bicho sério, né? É um caso sério, né? A convívio familiar. Quem tem os familiares muito próximos correm esse risco de um autoenvenenamento, uma autointoxicação, porque não gosta muito de um, não se dá bem com o outro, e ali quando a gente vê, a gente está muitas vezes falando o que não deveríamos falar, né? Ou pelo menos desavisadamente. Muitas vezes nós usamos a negociação da fala para obter vantagens e benefícios em cima de outras pessoas. Vamos fazer um negócio, às vezes nós distorcemos a realidade, nós damos uma camuflada, né? Eu lembro que no começo desse ano eu fui com a minha filha, que íamos trocar o carro dela e achamos que tínhamos achado um bom carro lá em São Paulo e uma família que nos recebeu muito bem e, enfim, fechamos o negócio. Só que minha filha teve a brilhante ideia de pedir um laudo cautelar do veículo antes de fecharmos o negócio. E quando foi feito esse laudo cautelar, o carro não conferia exatamente com o que eles estavam propondo que fosse o carro. E aí tivemos que desfazer o negócio, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, não é? O que levou aquelas pessoas a agirem dessa forma? Se não visarem um benefício próprio em detrimento, o mundo funciona assim, as pessoas são assim. Então é muito comum, às vezes, aproveitarmos de algumas oportunidades para obtermos benefícios pessoais, numa negociação de um veículo, numa negociação de uma casa, não é? Eu lembro, eu era adolescente, então significa que já tem um bom tempo, e existia meio que uma frase, um jargãozão assim, meio conhecido, né? Que dizia assim, todo dia nasce um trouxa. Olha que bacana, né? Que fala legal, culturalmente, né? Para esse povo, né? Todo dia nasce um trouxa. E até o dia que você é o trouxa, né? Que foi o teu dia de nascer, alguém te passou a perna. E essa é uma sensação muito ruim. Pessoas que se utilizam da inocência do outro em benefício próprio para obter ganhos e vantagens financeiras, contratando para trabalhar em seu estabelecimento, na sua empresa ou na sua casa, tirando proveito dessas pessoas. Eu me lembro que eu estava numa loja, lá essas lojas que vendem quinquilharias, e na minha frente tinha uma moça que estava sendo atendida, uma senhora, uma jovem senhora, que senhora agora é a partir dos 95 anos, tá? Antes disso é só jovem senhora. Vamos defender o nosso lado aqui também. E aí a compra da moça tinha dado R$ 3,50, a fortuna. E ela falava para o dono da loja assim, faz R$3. E ele falava, olha, muito educadamente, R$3,
R$3, senão eu não levo. Como se fosse... E eu ouvindo e observando aquilo, com uma vontade de interferir, né? E o dono da loja ficou muito constrangido ali. Tá bom, vai, para se livrar da situação, ele cobrou R$3 dela. E o que eu estava levando custava R$1,50. Para não perder a ocasião, eu falei para ele, faz R$1, senão eu não levo. Obviamente, chacoteando a situação, né? Ele olhou assustado para mim, eu comecei a dar risada e falei, que isso? Então, eu vejo às vezes pessoas fazendo barganhas com camelôs, pessoas que trabalham, têm barraquinhas na rua, que vendem 10, 15 reais, é o sustento deles, eles precisam disso para se alimentar, e a pessoa fica barganhando, por esse valor eu não compro, se fizer tanto eu compro. Então nós vamos manifestando muito o nosso mundo interno, né? A partir da palavra, né? Que o importante é saber ouvir para poder falar, né? O Márcio está falando aqui. E aí, o que a gente faz? A gente vai percebendo a necessidade de sermos honestos. Porque nós sabemos quando nós estamos tentando dar uma burlada na situação, quando nós tentamos manipular, quando nós estamos tentando levar um benefício próprio, quando nós estamos tentando convencer o outro do que ele quer fazer não é legal para mim, né? Então, e a gente vai aprendendo isso interessantemente dentro de casa, né? Quando a gente é criança, a gente usa de artimanhas com os nossos pais para conseguir o que a gente quer. Então, eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, e quem tem filho pequeno, netos, enfim, sobrinhos, sabe que funciona assim, eles vão chegando de mansinho na gente. Eles vão chegando com uma docilidade, com carinho, fazem um elogio pra gente, né? E daqui a pouco, bum, dá o bote. E é muito interessante essa linha de comportamento, porque se a gente endossa isso, a gente cria essas criaturas que amanhã ou depois vão agir assim no mundo, seduzindo, manipulando. Não tem os sedutores baratos? Tem um povo que é muito sedutor. Chega, começa a fazer um monte de elogio para você e tal, daqui a pouco, bum, vai te dar o bote. E essas situações são corriqueiras, a gente vê no dia a dia, a gente vê nas crianças, nos adolescentes, a gente vê isso no ambiente de trabalho. Então, tem várias formas da gente ir traçando, destilando o nosso veneno, traçando os nossos interesses. Tem muitas formas de nós falarmos aquilo que nós queremos muitas vezes ouvir, né? É bem interessante porque tem umas pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Não é? Vocês já prestaram atenção? Tem muita gente que fala aquilo que você quer ouvir. Não está nem aí com o que... Não, ela fala para não criar caso, para a gente ficar quieto, para não criar briga. Então, quando nós vamos expandindo um pouco mais a nossa consciência, quando a gente vai se apropriando um pouquinho mais dessa ideia do que nós somos, nós vamos mergulhando um pouquinho mais nesse nosso mundo interno e vamos fazendo um acordo com a gente mesmo de que nós queremos nos tornarmos pessoas melhores do que nós somos. É fundamental que essa honestidade esteja presente, que esse respeito com o que o outro possa sentir, com o que o outro possa pensar esteja presente. É indispensável que a nossa conduta seja ética, não é? Eu lembro de várias situações que tem a situação de ser um procrastinador. Para quem não sabe, ou não se lembra o que é, procrastinador é aquela pessoa
que ela vai adiando tudo que ela tem que fazer. Se ela tem um compromisso, ela tem que entregar um documento, ela deixa para o último minuto, e se ela puder atrasar, ela atrasa. Se ela tem um compromisso de pagamento para ser feito, ela atrasa o quanto ela até tem o dinheiro para pagar, ela tem a condição, mas ela simplesmente ignora. São chamados alguns até de mal pagadores. E essa procrastinação, quando é voltada para a questão do dinheiro, do pagamento, tende a usar. Ela usa e não quer pagar aquilo que ela usou. Ela se beneficia, ela olha, ela reconhece que aquilo tem um valor para ela, porém, por alguma razão, ela adia o máximo que ela consegue pagar. Ela usurpa os benefícios, usurpa a gentileza e a bondade de algumas pessoas. Eu conheci pessoas que não pagavam suas contas. Atrasavam 1 mês, 2 meses para pagar suas contas. Uma vez eu perguntei para uma dessas pessoas por que ela fazia isso. Aí ela disse, é ruim, né, a gente tirar dinheiro da conta para pagar os compromissos. Eu falei, é ruim, né? É ruim você apertar o botãozinho da lâmpada na tua casa e ela não acender também, não é? Então, essa ideia de que nós queremos usar as coisas, mas não queremos pagar por elas, estão muito presentes numa espécie de avareza, numa ideia falsa, né, de que eu estou com muito dinheiro e às vezes aquele dinheiro já está comprometido, mas ele não sai da sua conta. A ideia de que quanto menos eu pagar para o outro, essa sensação de benefício, essa sensação de comprar as coisas muito barato, não dando o devido valor que elas têm, chega a ser desrespeitoso até. Tem trabalhos de artesãos que são desmerecidos, né, de uma forma muito, muito escancarada. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês que já experimentou fazer qualquer coisa, um artesanal, uma roupa, pintar um prato, uma caneca, fazer qualquer objeto, você entende, fazer um pão, você vai ver o trabalho que isso dá. E muitas vezes o outro, nós não enxergamos esse trabalho como algo de valor. A gente vê pronto e acha que, como está tudo industrializado, o cara apertou um botão lá e saiu pronto. E a pessoa às vezes vive desse trabalho. O sustento dela vem desse trabalho artesanal. Seja através de um quadro, seja através de um instrumento musical, seja através de uma peça, uma cerâmica. E a nossa tendência é desvalorizar isso. Então eu fico pensando, o que nós queremos com isso? O que nós queremos quando nós envenenamos o coração de alguém? O que nós ganhamos, o que nós queremos quando nós fazemos um julgamento e queimamos o filme do outro? Porque nós temos uma língua afiada para ver os defeitos. Nós temos uma língua afiada para ver aquilo que escancaradamente o mundo está enxergando. Que lugar é esse que nós nos colocamos para criticar os nossos familiares? E tem essa questão de que nós vamos cair naquele ponto de que nós somos melhores do que os outros. Porque a gente estudou um pouco mais, porque tem um pouquinho mais de dinheiro, porque se veste um pouco melhor, tem um gosto um pouco mais apurado para algumas coisas. E nós vamos nos distanciando da possibilidade de vivermos bem.
Porque eu também já percebi que o universo interno dessas pessoas não pode ter paz. Não tem. Não tem alegrias, não tem amizades construídas sobre a base do respeito e da confiança. Eu ouso dizer que são pessoas ainda cegas, que não conseguem enxergar o valor das coisas, senão um ganho imediato para aquilo que desejam. E aí, nesse processo todo, eu fico pensando, que vida pobre, que vida infeliz, que vida ignorante. Que triste que é, né? Você vive assim? Você está implicado nesse processo onde você se deixa levar pelo que as pessoas falam? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que não pode escutar a opinião de alguém que já muda a própria. E aí me lembra uma outra história também do sujeito que estava com uma criança, um garoto, e ele estava com um burrinho, puxando os dois do burrinho. E passaram em frente a um bar cheio de gente, e os caras lá falaram, nossa, mas que velho bobo. Ele andando a pé com a criança e o burrinho, por que ele não sobe no burrinho? Aí passou o bar e falou, é mesmo, né? Por que eu não subo no burrinho? Aí ele subiu no burrinho. E o menino puxando o burrinho e o velho em cima do burrinho. Mais para frente, um grupo de pessoas olhando aquilo falou, nossa, mas que velho insensato. Como que ele deixa a criança? Por que ele não põe a criança junto com o burrinho e andam os dois juntos? Aí passou ele falou, é mesmo, né? Ô moleque, sobe aqui. E subiram os dois no burrinho. Mais para frente um pouco, um outro grupo de mulheres conversando, falaram uma para outra de forma que ele ouviu. Mas que velho sem coração. Como que ele, coitado do burrinho, estão os dois em cima do burrinho. Aí mais para frente ele falou, é mesmo, né? Desceram os dois do burrinho e voltaram a puxar o burrinho. Mais na frente ele estava levando o burrinho nas costas já. Então, qual que é a sua opinião sobre as coisas? O quanto você acredita no que você é, no que você acredita? O que sustenta a tua crença? Porque se alguém disser para você, nossa, mas que blusa bonita que você está usando, a tendência da maioria das pessoas é falar, ah não, é velha, ah não, já faz tempo que eu tenho. É porque não consegue receber elogios, é muito difícil receber um elogio, porque a fala também promove coisas boas. Mas se você não souber recebê-las, e aí toda ocasião importante que você achar, você vai escolher qual roupa? Aquela que falaram que você estava bacana com a roupa. E a contrapartida é, se alguém falar para você, nossa, mas que roupa horrível é essa que você está usando, não fica bem em você, o que acontece? Essa é uma roupa que você não vai usar mais. Você taca fogo nela. Mesmo que você goste da roupa. A gente chama essas pessoas de Maria vai com as outras, não é isso? Vaquinha de presépio, Maria vai com as outras. Então nós vamos construindo muito o nosso mundo focado no que as pessoas falam e pensam ao nosso respeito. O que elas comentam da gente. E perdemos, muitas vezes, a grande oportunidade de viver a nossa própria experiência. De viver aquilo que nós somos, de fato. Nós estamos muito refém, muito escravizados em torno daquilo que as pessoas falam de nós, pensam de nós, aquilo que nós achamos que as pessoas pensam, aquilo que nós achamos que nós devemos ser. Isso vai gerando uma vida empobrecida, vai gerando em nós conflitos muito básicos. Então, quando nós passamos a olhar para a vida como um mecanismo de aprendizado, quando nós começamos a olhar para a vida como uma possibilidade de
de experimentação e nos revestimos de uma certa coragem para isso, é como se a gente fosse simplificando tudo. Onde a gente para de usar o nosso tempo de fala com coisas que não têm muito sentido, coisas que não... E as pessoas que utilizam a vida assim começam a ficar menos interessantes para a gente. Começam a ficar mais distantes, né? Então, a nossa história inicial que eu contei da raposa, que cuidava do filho lá do caçador, lenhador, que seja, e alguém diz para ele, olha, cuidado, a raposa pode ser cruel com seu filho, fazer muito mal, até matar o seu filho. E quando ele chega em casa e vê a raposa toda ensanguentada, a primeira coisa que ele pensa é na criança, no filho, mata a raposa para depois checar, né? E depois é tomado de uma culpa, de um arrependimento profundo. E é por certo que todos nós, todos vocês, devem ter matado algumas raposas na vida já. Devem ter comprometido algumas amizades, algumas relações, por conta de algum mal-entendido, por conta de fofocas, por conta de impulsos que nós tivemos. E é importante que a gente comece a fazer essa reflexão, porque quando eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu preciso estar comprometido com aquilo que eu falo. Então, o meu falar e a minha atitude, elas têm que estar o mais próximos possíveis um do outro. Porque eu tenho a impressão que a gente não vai conseguir não errar, não dar umas pisadas aí. Eu acho que a gente consegue ir minimizando o impacto disso, a dimensão. Mas a gente consegue, aquelas pessoas que chegam para você e dizem, olha, eu vou te contar um segredo, mas você não pode falar para ninguém. Aí a gente diz para a pessoa assim, não, peraí. Se você, que é o dono do segredo, não consegue guardá-lo, você quer que eu guarde? Não é? A pessoa vem e te conta, olha, eu vou contar um segredo, mas a dona do segredo não está guardando, você vai guardar o segredo? Como assim? E aí a gente é cheio de segredos na vida. Nós somos cheios de decepções com as pessoas que não guardaram os nossos segredos. E a gente fica com uma vontade louca de contar o segredo dos outros para a primeira pessoa que a gente encontra. E aí essa expansão da consciência que a gente vem trabalhando há um tempo, ela começa a definir nesse nível a responsabilidade que nós temos em torno da palavra, em torno daquilo que nós falamos. E é importante que o meu falar seja sim, sim, não, não. Que o meu falar tenha precisão naquilo que eu me coloco. Que o meu falar externalize, de alguma forma, o que eu faço. Existe uma distância entre o que eu sou e o que eu sei. E falar o que se sabe necessariamente não é falar o que se faz. Por isso eu gosto de olhar para as pessoas, não o que elas falam, mas o que elas fazem. O que elas fazem com suas vidas, o que elas fazem com a vida das pessoas com as quais ela convive. Porque tem uma turma que é enrolada, hein? E gosta de enrolar o outro, não é? Não tem um povo enrolado? É o famoso 7-1. Fala que é uma beleza, promete mundos e fundos, mas não faz.
Tem pessoas que no momento de euforia se comprometem e some. Não dá conta. E é mais interessante que eu estou propondo isso para vocês para dizer uma coisa muito simples. Você tem que melhorar por você, para você. Você não tem que melhorar para ninguém. Você não tem que melhorar porque o mundo está reclamando de você. Você tem que reclamar, mudar, porque você não está mais satisfeito, porque você está tomando consciência de que essas coisas não te cabem mais, não é legal. Não é legal a fofoca, a maledicência, não é legal essa incerteza da dúvida o tempo todo, pessoas o tempo todo incertas daquilo que falam, pessoas agressivas na forma de falar o tempo todo, externalizando um mundo cruel dentro de si. Não é favor nenhum que você vai fazer para a humanidade mudar, se tornar uma pessoa melhor. Eu diria um pouquinho diferente, é uma questão de inteligência você começar a fazer um processo de mudança. É uma questão de você se tornar uma pessoa com uma vida melhor, porque é isso que vai acarretar. Você vai ficar melhor, a tua vida melhora. Quando o nosso discurso começa a se aproximar da nossa ação, é como se a gente fosse simplificando as coisas. Você não tem obrigação de se comprometer com coisas que você já sabe que não vai dar conta de fazer. Você não precisa assumir compromissos na tua vida de espécie alguma se você sabe que não vai poder cumprir com eles. Você não precisa atender a expectativa de ninguém, porque nós não nascemos nesse planeta para atender as expectativas do outro. E nem tampouco os outros nasceram para atender as nossas. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pede. Que diz o ditado que você será atendido. Porque se nós não tivermos precisão nos nossos pedidos, o universo vai entender do jeito que ele quer. E aí ele te dá incompleto o pedido, porque você não soube pedir, não soube falar. E eu acho que é muito importante termos em mente que a nossa ação, que o nosso discurso esteja sustentado pela pessoa que nós somos. Me perdoem os políticos íntegros, em minoria com certeza, me perdoem os políticos trabalhadores que visam o bem comum, mas, assim como me perdoem também os pastores, os grandes palestrantes, os religiosos, que trazem a palavra vazia, que trazem um discurso solitário da prática, distantes de uma prática. Quando o discurso é visceral, ele nos alcança de alguma forma. Ele nos toca. Ele nos movimenta no sentido da ação. Ele faz a gente pensar. Quando é o discurso vazio, é o discurso de uma autopromoção, por interesses políticos, de poder, religioso, não importa, ele não nos convence.
E é tão gostoso, produtivo, a gente ouvir alguém que está compartilhando com a gente uma experiência pessoal. Eu, agora nem tanto, mas eu tinha uma paixão em ouvir os idosos contando os causos. Eu acho que eu já estou começando a contar causos. Eu jamais achei que minha hora ia chegar, mas vai chegando, né? A gente começa a ter histórias para contar, muitas histórias. E eu ficava viajando nas histórias, porque eram histórias reais. Eu lembro de um senhor contando uma história para mim, que ele participou da revolução que teve lá em 1930, qualquer coisa do tipo, com a arma na mão, que ele teve que ir para as ruas, mas ele falou, cara, não vou atirar em ninguém, eu estava morrendo de medo, tinha dor de barriga a cada 10 minutos que eu pudesse entrar no tiroteio. E aí você vai ouvindo a história da pessoa que viveu a história. A palavra ganha um sentido de amplidão, ela ganha um sentido enorme. Se você conversar com alguém que acabou de chegar de viagem, agora já, pelo menos esse ano não, mas o ano passado, que foi fazer uma viagem histórica. Eu lembro que eu fui a Tiradentes, conhecer a cidade de Tiradentes, Ouro Preto. E quando entramos na praça onde Tiradentes foi enforcado, em frente ao museu, que era a antiga delegacia, ao lado de uma igreja, onde as famílias mais nobres eram enterradas no terreno da igreja, em alguns casos até dentro da própria igreja. E você vai ouvindo as pessoas contando aquelas histórias de como as coisas aconteceram e vendo os objetos que fizeram parte daquela história. As palavras vivificam em nós um sentimento de realidade. Quando nós ouvimos alguém relatando uma dor profunda, nós nos comovemos até as lágrimas. Quando nós ouvimos alguém verbalizando uma oração movida pelo coração, nós nos elevamos, nós compartilhamos dessas frequências, dessas energias. Quando nós ouvimos pessoas relatando casos reais de pura maldade, de pura agressividade, nós deprimimos, nós entristecemos. Então nós vamos nos identificando com vários tipos de fala, porque nós vamos sintonizando o nosso rádio aqui interno, nas frequências que mais produzem em nós sensações às quais nos identificamos. Sejam mais seletos na escuta. Sejam mais criteriosos naquilo que falam. Sejam mais produtivos nas atitudes, que possam ter uma congruência com aquilo que você faz. Se queremos viver melhor. Algumas pessoas detentoras de um poder que eu não sei de onde vem esse poder, porque elas estão sempre com razão. Qualquer discussão, qualquer comentário, qualquer bate-papo é uma coisa impressionante. Como a pessoa tem razão em tudo que ela fala. Ela desenterra argumentos, ela inventa, ela traz de outras galáxias argumentos para justificar que ela tem razão naquilo que ela fala. Que eu fico assim pensando, uau, quando é que eu vou chegar nesse estágio? Quando é que eu vou sentir? Porque, gente do céu, vocês me ajudar. Eu estou estudando, lendo, vivendo, ralando, tudo quanto é jeito aqui. Eu só sinto a minha ignorância aumentando cada vez mais, que eu não sei nada. E eu vejo os caras tomados de uma razão
Olha, é uma coisa bárbara. Você conversa com a pessoa, sabe tudo. Tudo ela sabe. Eu queria estudar onde esses caras estudaram, beber dessa fonte, porque como se não bastasse, elas impõem ainda. Falam com uma propriedade que, olha, eu faço um esforço aqui para não me convencer, viu? Eu falo, nossa, essa pessoa tem razão no que ela está falando. Uma vez minha esposa foi num departamento aí da vida e ela foi pegar alguma coisa, eu não me lembro exatamente o nome do santo, porque o que interessa é o milagre. E ela falou para a criatura que estava no balcão, olha, eu vim buscar os papéis. Diz que a mulher franziu a testa, olhou para ela e falou assim, como? A senhora é uma jornalista falando papéis? Ela ficou estarrecida e falou, mas não são papéis? Ela falou, não, são papéis. E o que mais me surpreendeu é que quando ela chegou no carro, ela estava confusa. Ela falou, Marcos, o plural de papel. Papéis ou papéis? E eu comecei a dar risada. Eu falei, como assim? Tem uma regra. Tem uma regrinha que você usa. Não é? Aí ela falou, a pessoa falou com tanta convicção, me chamou a atenção na frente de todo mundo e ninguém falou nada, que eu fiquei na dúvida. Então tem algumas pessoas que falam com uma propriedade, com uma convicção, que te deixa na dúvida. E no YouTube, na televisão, na mídia, gente, tá assim dessas pessoas. Elas acreditam naquilo que elas estão falando com tamanha fé que você é levado ao equívoco. Você é levado a uma crença de uma coisa equivocada. Então, é importante estarmos atentos, por mais que te ofereçam com a maior convicção. Eu acho que hoje eu consigo ter alguma convicção no que não é verdade, naquilo que não me faz bem. Mas eu não tenho a convicção do contrário. Até porque o saber, ele é temporário. Ele serve para uma época. A única lei do universo que não muda, que essa eu sei que não muda, é a lei da mutação, que é a lei que diz que tudo muda. Essa é a única que não muda, é a lei da mutação, que diz que tudo muda. Então, nada é para sempre. O que serve hoje não serviu ontem, talvez não sirva amanhã. Então é importante nós termos essa ideia construída dentro de nós. Porque isso vai nos trazer uma certa malemolência, uma certa flexibilidade de podermos transitar por todos os pensamentos que existem e tirando e nos aproveitando daquilo que é bom, daquilo que nos interessa. Porque quando eu escolho um conceito para alguma coisa, eu limito. O conceito é algo limitante. Quando eu me abraço com uma ideia religiosa, como uma proposta filosófica, eu deixo todas as outras de fora. Quando eu me fixo numa única coisa, num único pensamento, eu perco a vastidão de todo o universo que nos oferece outras possibilidades de ser, de pensar, de sentir. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala. Selecione bem o que você vai escutar. Seja criterioso na tua forma de agir.
E eu não posso me pautar pela maioria, sinto muito, infelizmente. Porque a maioria hoje está envenenada. Hoje a maioria das pessoas estão revoltadas, estão polarizadas, e toda polarização é extremamente insalubre. É quase que é uma denúncia da ignorância completa. Porque a polarização cega, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela de qualquer natureza. Então, vamos construir os nossos conceitos de vida pautadas nos resultados. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho que a gente consiga do dia para a noite. Não é um trabalho que vem pronto, porque ele é construído a partir dos nossos recursos. Ele é construído a partir do nosso conhecimento. Ele é construído em cima da minha disposição de me comprometer com a minha vida, com as questões do mundo. E passearmos pela vida, eu acho que é muito interessante. Eu entendo que, na medida em que eu tenho o quê o tempo todo, eu perco de vista a ideia de passearmos pela vida. Quando eu fico prisioneiro da opinião das pessoas, dos paradigmas sociais, quando eu fico prisioneiro dessas falsas ou pseudo-crenças que definem o meu padrão de vida, eu paro de passear, eu paro de contemplar a vida. É como se vivêssemos mergulhados e abraçados num mar, num oceano de tristezas, de inquietações, de limitações severas. E vocês sabem, muitos de vocês, que é muito rápido. A nossa passagem aqui pela Terra não parece. Quando a gente tem 15, 20 anos de idade, temos a eternidade pela frente. Aos 40 já começamos a sentir que a coisa engrossa. Aos 50 a gente já sentiu que engrossou. Chega nos 60, você começa a falar, ops, já foi. Já foi, você já não está, você já... Eu ainda tenho uns 2, 3 tios vivos por aí. O ano passado eu fui no velório de um deles e eu disse para os outros 2 que estavam lá, vocês façam favor de ficar por aqui, porque cada um que vai embora eu dou um passo à frente aí na fila, tá? Então, daqui a pouco eu sou a bola da vez, né? Daqui a pouco eu estou o primeiro da fila. Vamos combinar aí, vocês aguentam mais um tempo aí para... Porque é muito rápido. É muito rápido. E não tem uma fase X ou Y que defina, olha, essa é melhor, essa é pior. Não tem. Cada fase da sua vida traz consigo seus ganhos, traz consigo seus desafios, traz consigo suas possibilidades. Não dá. Então, essa ideia de passearmos e transitarmos nas relações com leveza, não levar as coisas tão muito a sério, sermos mais amorosos na nossa fala, mais cautelosos, mais gentis na nossa atitude. Mas para que a gente faz isso? Com que finalidade? Simples, para a gente viver melhor. Só para isso, não precisa nada, não é para o outro, é para você. Experimenta. Eu tenho necessidade, veja bem, necessidade de durante o dia, todos os dias, eu ter de 1 a 2 horas por dia em silêncio. Eu preciso ficar quieto. Minha esposa chega perto, às vezes, eu só dou uma olhada. Vem cheio, né? Vem aqueles assuntos, mulher gosta de conversar, que é uma coisa doida, né? Principalmente coisa que não tem muito valor, não tem muito sentido, para homem, pelo menos, né? Aí eu falo, diga. Já disse, então some da minha frente agora. Óbvio que eu falo tudo isso com amor, com carinho, né? E aí eu falo, chega, vai.
Porque eu tenho necessidade do silêncio. Adoro a madrugada. Adoro. Não tem telefone, não tem ninguém para conversar com você. Você está quieto. E é o momento que eu estou comigo. E a melhor pessoa que tem para você se relacionar é com você. O melhor amigo, a melhor relação de amizade vai construir é com você. Porque se você não conseguir fazer isso com você, querido, querida, você não vai fazer com ninguém. Você vai fazer com teu marido, com tua esposa, com teus filhos. Você vai fazer. Porque você não aprendeu a fazer isso. Você não sabe. Você não sabe se relacionar com você. Você não sabe ter prazer com a tua companhia. Como é que você pode ter prazer com a companhia de alguém? Você vai usar o outro, você vai beber o outro, você vai cheirar o outro, você vai se drogar na relação com o outro. Então, eu fui descobrindo isso aos poucos, que eu tinha essa necessidade, a necessidade de ficar em silêncio, ficar quieto. Eu não preciso estar parado, tá? Eu posso estar estudando, eu posso estar fazendo minhas coisas aqui, mas eu tenho que estar em silêncio. A atenção está voltada exclusivamente para o meu mundo, para mim. Isso chama-se meditação. Vocês acham que meditação é ficar sentadinho com a perninha cruzada? Não necessariamente. Isso é um tipo de meditação. Você pode fazer uma meditação lavando louça, cortando grama. Você pode fazer a meditação lavando o quintal, varrendo, sentado, observando, colhendo flores, plantando, não importa. Desde que você esteja em silêncio e a tua atenção esteja voltada para você. Faça isso, depois você me conta o resultado que você começa a ter. Porque a gente se aquieta. A gente apazigua. Muito bem, eu sei que tem gente que acabou de chegar aqui no Instagram, no Célula também. Né? Eu vou deixar gravado aí, se interessar para vocês escutarem a nossa conversa. Tá bom? Então, uma boa semana a todos vocês. Toda quinta-feira eu tenho estado aqui. Às vezes eu aviso, às vezes eu não aviso, mas eu estou toda quinta às 8 da noite. Quando eu estou mais inspirado e tal, eu gravo um videozinho convidando o povo. Não é? E a todos a minha gratidão, paciência de vocês e uma boa semana para todos nós. E cuidem daquilo que vocês falam, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Boa semana.